Todo dia de segunda a sexta eu paro o que eu tô fazendo e venho aqui conversar com você sempre por volta do meio-dia, né? Trazendo temas aí pertinentes ao mundo dos concursos públicos, né? Para quem está estudando para concurso público, reflexões, revisões, e hoje vai ser um tema aí que talvez para alguém seja novidade, né? Para os mais iniciantes, e para outros vai ser uma revisão. Vou falar sobre Tribunal do Júri. Vocês devem estar acompanhando aí, né, o caso da Boate Kiss. Então, nesse momento, né, estão julgando o caso da Boate Kiss. Imagino que todos vocês saibam, né? Foi um incêndio que aconteceu em Santa Maria, cidade de Santa Maria, era uma casa noturna, né? Tava lá rolando uma festa, shows, e aí uma banda lá puxou um artefato ali de pirotecnia, né? Que soltava chamas e incendiou, né? E com isso centenas de jovens, né, perderam a vida naquela noite. E todos que tiveram de algum modo ligados a essas mortes, né, tiveram alguma responsabilidade, estão sendo julgados, né? Agora, muitos, né, sobretudo os mais iniciantes, devem ter estranhado. Poxa, mas júri não é tipo o caso da Suzane Richthofen lá, que, né, tirou a vida dos pais? Não é para julgar assassinos? Não é isso o tribunal do júri? Normalmente é. O que diz a Constituição Federal? Artigo 5º, né, tá lá. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, homicídio culposo, né, por exemplo, tô com meu carro aqui, tô meio distraidão e pum, né, mato alguém, atropelo uma pessoa, né? Isso não é doloso, eu não queria, né? Eu não esperava que isso acontecesse, eu só me distraí, fui mexer no rádio aqui, me distraí, né? Isso é culposo. Nesse caso não vai para o tribunal do júri. Nesse caso um juiz vai me sentenciar, né? Um juiz vai me julgar. Tribunal do júri, então, são crimes dolosos contra a vida. Então são casos em que entendeu a nossa Constituição Federal que é melhor não um juiz, né, dizer se a pessoa deve ser condenada ou não. Não é um juiz que vai dizer, mas membros da sociedade. Então, membros da sociedade vão dizer, ele deve ser condenado ou não. Tem caso, pessoal, de assassino confesso. O cara foi lá, né, assassinou alguém e o júri disse, beleza, a gente sabe que ele assassinou, mas a gente não quer condenar ele, né? Nós não vamos condenar. A sociedade decide que não vai condenar essa pessoa. Por exemplo, né, o cara foi lá e estuprou a filha, né, de uma pessoa, e essa pessoa foi lá e se vingou. E daí o que acontece, né? Matou a pessoa que cometeu o estupro, e aí vai para o tribunal do júri, né? Teve casos aí, o tribunal do júri disse, não, nós não vamos condenar ele, né? A sociedade decide que o que ele fez foi justo e não vamos condenar ele. Já aconteceu, tá? Então, crimes dolosos contra a vida, competência, tribunal do júri. Tá, Luiz, então beleza. Crimes dolosos contra a vida, tribunal do júri. Tá ok. Mas e a Boate Kiss? Por que tá sendo julgado no tribunal do júri, né? A princípio, as pessoas ali não eram assassinas, né? Eles não queriam matar as pessoas. Aconteceu, né? Eles erraram e as mortes aconteceram. Por que estão sendo julgados no tribunal do júri? O que acontece? A gente tem dois tipos de dolo. Tá? São dois tipos principais de dolo que acolhidos pelo nosso direito penal. A gente tem o dolo direto e o dolo eventual. Quando lembrar de dolo direto, cara, lembra lá da Suzane von Richthofen, né? Ela queria matar os pais dela. Então ela buscava o resultado morte dos pais dela. E ela agiu com esse objetivo, né? Ela tomou medidas para que os pais dela fossem mortos. Diferente é o dolo eventual, né? Então tem esse dolo direto, lembra da Suzane von Richthofen, e tem o dolo eventual. O dolo eventual, o agente ele não está buscando exatamente aquele resultado. É o caso da Boate Kiss. Entendeu o judiciário, entendeu o Ministério Público que era caso de dolo eventual. O dolo eventual é diferente dessa situação da Suzane von Richthofen. No caso do dolo eventual, o agente ele prevê a possibilidade do resultado, né? No caso, o resultado morte. Bom, se eu acender esse artefato aqui, né, que lança chamas, é possível que isso aqui incendeie, né? É possível. Então ele prevê que o resultado do incêndio e morte das pessoas pode acontecer, mas ele aceita esse risco, né? Ele aceita esse risco. Então ele acende mesmo assim, sabendo que pessoas podem morrer, ele mesmo assim vai lá e acende. Há quem entenda, né? Sobretudo o advogado de defesa, que ele tá ficando bem famoso nas redes sociais aí por fazer uma defesa mais veemente. Pô, deixa eu trabalhar!
te afrouxou todo. Uma defesa às vezes escandalosa. Mas não existe isso. Mas não existe isso. Não, parou. Ele entende então que ali não era dolo eventual. Então no dolo eventual o agente prevê a possibilidade do resultado, né? Ele assume o risco de que aquilo ocorra. Ele não busca efetivamente a morte das pessoas, mas ele não se importa muito se esse resultado vier. Outro exemplo de dolo eventual é o cara que decide fazer um racha numa rodovia, né? Uma rodovia federal, vai lá e anda a 200 km por hora na contramão. Ele não tá procurando matar ninguém, mas também se matar, ele não tá dando muita bola. Isso é dolo eventual, é assumir o risco. Então, tanto no dolo eventual quanto no dolo direto, o agente prevê o resultado e assume o risco. A diferença é que no dolo eventual ele não quer diretamente aquele resultado, mas ele aceita que ele aconteça. Ficou claro para vocês essa diferença? A outra situação, que é a que o advogado de defesa mais acredita que se encaixa na situação, seria a culpa consciente. O que é a culpa consciente, Luiz? Bom, a gente tem a culpa consciente e a culpa inconsciente. A culpa inconsciente é a mais comum, é a fácil, né? É do acidente de trânsito. O cara tá lá dirigindo, se distrai, faz uma bobagem ali e acaba acertando alguém. O agente não prevê o resultado, mas era previsível esse resultado. Poxa, se você tá dirigindo, começa a mexer no rádio, né? Para de prestar muita atenção na rodovia, vai andando um pouco mais rápido ali, é previsível que alguma coisa ruim pode acontecer. E isso é culpa inconsciente. Já a culpa consciente é o seguinte: o agente prevê a possibilidade da ocorrência do resultado, mas confia sinceramente que é capaz de evitar esse resultado. Um exemplo bem clássico da culpa consciente é o atirador de facas. Cara, pensa na seguinte situação, né? Tem lá uma demonstração desse atirador de facas, ele manda lá uma menina ficar de braços abertos e começa a tirar faca, né, para fazer o contorno do corpo dela com facas. Ele prevê, né, que há uma possibilidade de ele errar, né, e acertar a pessoa. Ele tá prevendo isso. Porém, ele confia sinceramente que ele é habilidoso o suficiente para que isso não aconteça. E esse, então, é o caso do atirador de facas. Memoriza isso. Culpa consciente, atirador de facas. Ele prevê que pode errar, mas ele acredita sinceramente que não vai errar e que vai conseguir fazer o contorno ali, né, da moça com as facas sem ferir ela. Há quem entenda que o caso da Boate Kiss seria mais alinhado com essa culpa consciente. Com base nessa pequena orientação que eu dei aqui para vocês sobre esses temas, vocês acham que o caso da Boate Kiss é mais de dolo eventual mesmo, né? E daí tribunal do júri? Ou seria culpa consciente, né? E se fosse culpa consciente, não iria para o júri. Aí quem iria julgar seria um juiz, né? Um juiz que iria dizer se a pessoa deve ser condenada ou não. Comentem aí. E vamos ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeos, comentem aí, né? Eu não consigo responder todos vocês, mas eu tô sempre lendo os comentários. Grande abraço, amanhã estamos de volta. Tchau, tchau.